Espera só iniciar a gravação, eu já inicio. Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um dia, né? O nosso segundo dia de seminário em Primeiros Socorros. E quem vai iniciar agora as nossas apresentações é o grupo de engasgos. Podem começar, meninos. Boa sorte aí. Peraí, pessoal. Olá, eu sou o Eduardo, do terceiro G, e hoje eu vim apresentar sobre engasgos. As pessoas do meu grupo são o Francisco Otávio, a Gabriela Oliveira, a Lara Correia, a Maria Eduarda Ribeiro, a Nicole Alves e Samuel Fagundes. Pode passar para o próximo slide. Gabriela? O que é um engasgo? Engasgo é quando algo interfere na respiração da pessoa, bloqueando na garganta ou traqueia, o que faz com que a pessoa fique sem ar e que isso possa colocar em risco a vida dela. Sendo essa coisa que está obstruindo a respiração dela um objeto ou algum tipo de alimento que ela não conseguiu passar pelo processo de entrar por dentro da garganta da pessoa. Se o fluxo de ar da pessoa ficar muito tempo obstruído, essa pessoa ela pode acabar morrendo, tendo desmaios, passando mal, e dependendo dos casos, ela pode até precisar de cirurgia médica, caso não consiga se resgatar de uma forma ou outra. Pelo que eu pesquisei, no ranking de mortes brasileiras, engasgo está no top 3 de mortes em crianças. E no top 1 de morte de crianças até 1 ano de idade. Então, se a pessoa é uma criança de até 1 ano de idade, o risco considerado maior nos índices brasileiros é de morrer por engasgo. Pode passar para o próximo slide. Como saber se a pessoa está engasgada? Geralmente, quando uma pessoa está engasgada, muitas vezes a pessoa ela entra em desespero, então ela começa a emitir um som pela garganta quando ela não consegue falar e começa a tossir muito. Geralmente, pela falta de ar, o rosto dela já vai começar a ficar mais avermelhado, ela vai tossir muito, vai começar a entrar em pânico, ficar. Eu já vi muitas pessoas, eu mesmo já fiz isso mesmo, que quando começa a engasgar, tenta beber água, isso é muito perigoso, e ele não tenta fazer isso, porque se você tentar beber água, pode obstruir mais a passagem que está lá. Pode ajudar, sim. Se estiver engasgado com alguma coisa, pode ajudar, mas também pode piorar a situação. Geralmente, quando uma pessoa está engasgada, o organismo da pessoa identifica que tem algo obstruindo o caminho e vai fazer o movimento natural de tosse para a pessoa tentar regurgitar aquilo que está dentro da garganta dela, o que pode dar certo, mas muitas vezes não dá, e isso bota em risco a vida da pessoa. Pode passar para o próximo slide. Como ajudar alguém engasgado? Na maior parte das vezes, o engasgamento é leve, então ele pode ser tratado sem ajuda médica. Caso o engasgamento dure mais de 30 segundos e você não consiga ajudar a pessoa, é recomendado que você ligue para o 192 para que tragam profissionais de saúde para ajudar essa pessoa, porque ela pode morrer. Você geralmente tem que pedir para a pessoa manter a calma, porque se ela ficar muito desesperada, ela vai tentar respirar mais, isso vai fazer com que ela fique com falta de ar. Você tem que fazer o seguinte: muitas pessoas elas acham que quando alguém está engasgado, elas têm que ficar batendo nessa região aqui específica. Mas isso não ajuda a pessoa, às vezes pode até piorar a situação, porque vai fazer a pessoa entrar em muito desespero e tudo mais. Então é recomendado que você bata nas costas das pessoas, bem no meio das costas, 5 vezes, mantendo a mão bem aberta e no movimento rápido, de baixo para cima, porque isso vai ajudar que o corpo dela faça esse movimento assim para frente, e isso ajuda a pessoa a desengasgar, faz com que o objeto que está aqui atrapalhando saia dessa região e consiga sair para o resto do caminho e a pessoa possa cuspir esse objeto. Em alguns casos também, não estou falando que é recomendado fazer isso, as pessoas já fazem uma traqueostomia, mas não é recomendado que uma pessoa que não tenha conhecimento sobre isso faça isso. Se você não é médico nem especialista no assunto, não tente fazer uma traqueostomia, porque tem filme sério que as pessoas elas pegam uma caneta, daí elas tiram, quer ver? Vou pegar aqui. Elas tiram essa parte aqui da caneta, a ponta, e fazem uma traqueostomia, que elas enfiam bem aqui, e isso cria um buraco para a pessoa conseguir respirar por essa passagem aqui. Só que não é recomendado você fazer isso se você não for profissional nesse tipo de coisa, porque isso pode até matar a pessoa também. Não pode passar. Agora eu passo para o Francisco, porque caso nenhuma dessas coisas que eu falei anteriormente tenham dado certo, é recomendado fazer a manobra de Heimlich. Eu vou falar sobre a manobra de Heimlich. Pode passar para frente.
ela é uma técnica de primeiros socorros que é utilizada em caso de emergência por asfixia. Nessa manobra, você vai utilizar as mãos para fazer pressão sobre o diafragma da pessoa que está engasgada. Vai provocar uma tosse forçada e fazer com que o objeto seja expulso dos pulmões. A manobra ela foi inventada pelo médico estadunidense Henry Heinrich em 1974. E ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Pode passar para frente. Como se executa a manobra de Heinrich no passo a passo. O primeiro passo é ficar de pé atrás da vítima, que também deve estar de pé, igual está na imagem. Pode passar. O segundo passo é passar os braços em volta do tronco da pessoa. Você serra o punho da mão, que tem mais força, e coloca ela com um nó no polegar sobre a boca do estômago da pessoa que está engasgada, que fica entre as costelas. Pode passar. E o terceiro passo é colocar a outra mão sobre a mão que tem o punho cerrado e fazer pressão com as mãos contra o estômago da pessoa, para dentro e para cima, como se fosse desenhar uma vírgula, fazendo movimento. Pode passar. A pressão que foi criada por essa manobra no estômago vai ajudar a deslocar o objeto pela garganta acima, liberando as vias aéreas, mas não deve ser feito com crianças com menos de 2 anos ou grávidas. Após o procedimento, é normal que a pessoa comece a tossir, por isso. É importante deixá-la tossir, pois é a melhor maneira de evitar o sufocamento. Se após a manobra a pessoa continuar engasgada e sem conseguir respirar por mais de 30 segundos, é recomendado você chamar uma ajuda médica. Pode passar. Nos casos em que... é com o Eduardo agora. Agora eu vou falar sobre o que você deve fazer caso você engasgue sozinho e não tem ninguém lá para te ajudar. Como eu disse anteriormente, não é recomendado você entrar em pânico, porque isso pode aumentar a sua respiração e aí vai ser ruim para você. E não tentar ingerir outras coisas, principalmente alimentos, porque podem obstruir mais a passagem. É recomendado que caso você esteja sozinho, você fique apoiado, geralmente num tapete, você fique apoiado num tapete, ou alguma superfície que não seja tão dura, mas também não seja macia demais. Você fica na posição de 4, apoiado com os joelhos e as mãos no chão. Daí você tira o apoio dos braços ao mesmo tempo, esticando eles para frente, assim. Deixar o tronco cair em direção ao chão de forma rápida para empurrar o ar que tem dentro dos seus pulmões para fora, para que assim o objeto que está obstruindo saia. Eu também li que é recomendado, caso você tenha um balcão em casa, que você deite por cima dele e tente esticar seus braços até o outro lado e tente encaixar seu tronco na região que tem o balcão, porque no momento que bater vai ajudar com que o ar saia assim de uma vez, e isso pode ajudar a obstruir a garganta. Mas isso também é meio perigoso, então assim, se recomendo em todos os casos, porque normalmente pode deixar a pessoa mais sem ar ainda e pode fazer com que ela talvez morra mais rápido. Eu também li num lugar que é recomendado também que você, caso você não consiga de nenhum jeito ajuda e tudo mais, não consiga ligar para a ambulância, mas você saiba que alguém eventualmente vai chegar, assim, você está num banheiro, aí você está engasgando, você sabe que alguém alguma hora vai chegar, porque é um banheiro, dependendo do horário. Você tem que deitar, você deita numa superfície e tenta respirar bem devagar, lentamente, para você não gastar tanto ar e manter a calma, que isso vai te ajudar. Pelo fato de você estar deitado, sua respiração vai ficar menos forte, assim, e pode passar para o próximo slide. Agora é como você deve agir em caso de engasgo de bebê. Você tem que colocar o bebê de bruços em cima do seu braço e fazer 5 compressões entre as escápulas, que ficam no meio das costas. Você deve virar o bebê de barriga para cima do seu braço e efetuar mais 5 compressões sobre o externo, que divide o peito ao meio, na altura dos mamilos. E tente visualizar o corpo estranho e retirá-lo da boca delicadamente. Puxar tipo, um dedo de pinça assim na boca do bebê, puxar devagar. Se não conseguir, repita as compressões até a chegada a um serviço de emergência. Vítimas inconscientes precisam de atendimento hospitalar rapidamente. Quanto antes, melhor. E só por último, antes de passar para a referência também, eu li em outro site que uma pessoa, quando ela está engasgando, se você vê alguém engasgando, você pode tentar
colocar a mão dentro da boca da pessoa, se você ter certeza que ela não vai, porque muitas vezes a pessoa vai fechar a boca, né? Se enfiar a mão dentro da boca da pessoa e tentar retirar o que está obstruindo lá. Só que isso é meio arriscado, né? Como já disse, a pessoa provavelmente vai estar em desespero, ela pode morder sua mão e te machucar, e isso pode desesperar ela mais. Também, em alguns casos, você pode atingir a úvula da pessoa aqui, fazer ela vomitar, e isso pode piorar a situação, porque às vezes ela vai vomitar e não vai tirar o negócio que está obstruindo, o que vai deixar ela mais sem ar ainda e mais desesperada. Então é isso. Muito obrigado. Pode passar para as referências agora. E essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Certinho, meninos. Falaram aí o que era esperado, né, sobre a questão dos engasgos. Imaginei, talvez, eu até imaginei que talvez vocês não iriam falar a respeito dos engasgos em bebês, né? Porque foi falado no início da apresentação de vocês que engasgos até os 2 anos aí, ou até menos que isso, em bebês, no caso, tá no top 1 de mortes, né? Então eu imaginei que até estava pensando, será que eles não vão falar a respeito do engasgos em bebês? Mas que bom que vocês falaram. Essa questão do engasgo, pessoal, acredito que a grande maioria de vocês já devem ter passado por isso, sobretudo em crianças, né? Crianças, bebês, né? E aquela questão que vocês colocaram sobre a manobra de Heimlich em bebês, existe uma situação que a criança, o bebê, né, no caso, quando ele é recém-nascido, ele se alimenta apenas através do leite. E o leite também é um motivo para engasgo. Então, nessa situação, não vai ter nada de corpo estranho sendo expelido, né? Então, dá para vocês perceberem aí se o bebê voltar à consciência e começar a chorar ou não, tá? Como eu tenho uma bebezinha de 6 meses, a gente já passou por isso algumas vezes, principalmente no início. Hoje não, hoje está tudo tranquilo, já está amadurecido, né? Mas, assim, o principal problema, apesar de a gente ter conhecimento das manobras, da gente saber o que se faz, é na hora do ato. Então, muitas das vezes, na hora do ato, a mãe ou o próprio pai, ele está no ato de desespero, e das duas, uma, ou ele, aliás, das três, uma, né? Ou ele mantém a calma e ajuda, ou ele se desespera e não faz nada, ou ele tenta ajudar e piora o estado, principalmente se a gente falar em bebês, né? Por que piora o estado? Se vocês fizerem a manobra inadequada, você vai estar colocando em risco a vida do bebê que vocês estão tentando salvar. Então, o E, principal de tudo, mantenham a calma, tá? Pode ser assim, mas como que eu vou manter a calma vendo um recém-nascido, um bebê aqui engasgando, começando a ficar roxo? É necessário. Aí eu passei por uma situação dessa quando a minha filha tinha 15 dias apenas, né? Então, quem foi a parte desesperada da história foi até minha esposa, que é professora também. Ela simplesmente travou. Ela travou, não conseguiu fazer nada, eu que tive que pegar ela e tentar fazer a reanimação. Que bom que deu certo, né? Mas por isso que a calma, não só na parte dos engasgos, mas em todos os primeiros socorros de tudo quanto é trauma, acidente, é muito importante, né? Então, talvez às vezes a vontade de ajudar pode atrapalhar, né? Eu também já passei por uma segunda situação dessa, porque eu tenho um filho de 12 anos, e na época eu estava com ele sozinho no shopping, a gente estava almoçando na praça de alimentação lá, e ele engasgou com um pedaço de carne, né? Então, conseguimos reanimar, né? Conseguimos tirar esse corpo estranho, no caso dele, né? E deu certo. Mas, repito, a calma é de suma importância para a gente prestar um bom socorro. E engasgo, muitas das vezes a gente pode ajudar sim, né? Porque se a gente, dependendo da situação, a gente for aguardar socorro, pode ser tarde, né? Em algumas situações a gente verifica aí que tem
que tem sinais vitais, eu falo dos outros tipos de primeiros socorros, tudo bem, a gente consegue esperar os primeiros socorros. No caso dos engasgos, nem sempre dá para esperar, né? Então, a calma é de suma importância aí para a gente conseguir manter a vida do acidentado, dessa pessoa que tá engasgando. Ok? Parabéns aí pela apresentação, meninos. Segundo grupo. Agente, PCR. PCR tem assunto, hein? A hora que vocês quiserem, já está liberado. Professor, deixa eu só perguntar. O meu engasgo, ele Pode deu os 10 perguntar. minutos, né? Porque eu botei um cronômetro aqui para ver se ia dar 10 minutos, e aí deu 10 minutos e 10 segundos. Não, deu tempo, deu sim. Geralmente, quando fica muito abaixo do tempo ou muito acima, eu falo, tá? Mas de Ok, vocês deu obrigado. certinho. Lembrando que é 10 minutos com 15 no máximo, né? Com 5 aí de tolerância. Mas eu acredito que todos os grupos não vai ter problema em relação ao tempo, não. Certo? Grupo de parada cardiorrespiratória, valendo. Bem, gente, nosso grupo é composto por mim, pela Ana Letícia, pela Gabriele, Giovana e Tiffany. Pode passar, Gabi. O que é, né, o PCR? O PCR é uma parada cardiorrespiratória, na qual acontece uma situação que faz com que o coração ele pare de fazer sua função normal, né? E o que é a função normal do sangue, do coração? Bombear sangue, né, e levar oxigênio para os órgãos. A parada cardiorrespiratória, gente, ela compromete a respiração, tá? Pode passar. A falta de fluxo sanguíneo e a falta de oxigenação pode comprometer o funcionamento dos órgãos e do organismo. E esse comprometimento ele pode levar a quadros que sejam irreversíveis. Eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro ele suporta de 4 a 5 minutos sem oxigenação. Depois disso, pode ocorrer quadros irreversíveis. Por exemplo, se uma pessoa, às vezes, ela fica, no máximo, vamos supor, 10 minutos, né, tentando reanimá-la, e mesmo que se conseguir fazer com que ela volte a ter batimentos cardíacos, ela pode ter ocorrido uma morte cerebral, ou danificado alguma parte do cérebro, a pessoa ficar com dificuldade de falar, de se locomover. Pode passar. Uma parada cardiorrespiratória, gente, ela não tem lugar nem hora para acontecer. Ela pode acontecer em qualquer lugar, na sua casa, no shopping, em alguma viagem, tá? E pode se ocorrer também em pessoas que são consideradas saudáveis, porque muitas das vezes você pensa, só vai acontecer em pessoas que não são saudáveis. Não, pessoas que são consideradas saudáveis também pode ocorrer. Mas isso não significa que vai acontecer com a gente, assim, de uma hora para outra. Na maioria dos casos, uma parada cardiorrespiratória ocorre quando a pessoa já tem, às vezes, algum problema de coração. Pode passar. Como que a gente identifica, né, se a pessoa está tendo ou não uma parada cardiorrespiratória? Pode passar. Não é qualquer desmaio ou quando a pessoa está inconsciente, significa que ela está tendo uma parada cardiorrespiratória. Como a gente já viu na aula, às vezes uma má alimentação pode fazer com que a pessoa desmaie e fique inconsciente por alguns segundos, né? Como que a gente identifica, né? Normalmente a pessoa que está sofrendo uma parada cardiorrespiratória, ela fica inconsciente, né? Você tenta verificar, tenta conversar com a pessoa, ver se ela está te respondendo ou não. Tenta ver se a pessoa está respirando. O peito da pessoa ele fica parado quando ela está com uma parada cardiorrespiratória. Não sai som, né, da respiração. Normalmente também a boca começa a ficar roxa, a pele da pessoa fica roxa, as unhas ficam roxas, né? Isso é um sinal de que a pessoa está tendo um PCR. Pode passar. Como nós não somos profissionais, então nós não sabemos, às vezes, a maneira correta de fazer a manobra. Às vezes a gente não sabe se a pessoa está tendo ou não esse quadro, né, de PCR. Então, se você viu que a pessoa está inconsciente, se a pessoa não está respirando, não sabe fazer a manobra,
liga para a emergência, que a emergência vai te indicar, né, vai te ensinar de como é que faz a manobra, porque a manobra tem que ser feita de maneira correta, porque senão pode agravar, né, mais ainda o problema da pessoa. E quanto mais rápido for essa manobra, começar a reanimação, menos problemas, né, a pessoa irá ter, tá bom? Pode passar, Gabi. Então, agora a gente vai falar de como reverter a situação da vítima. Para isso, existe um conjunto de manobras que se chama RCP. Nesse conjunto, a gente vai obter manobras que vão visar a circulação sanguínea até que o funcionamento do coração se normalize. Pode passar, Gabi. Para isso, será preciso que quem esteja prestando os primeiros socorros realize de 100 a 120 compressões por minuto. Elas precisam ser de 2 polegadas, o que são aproximadamente 5 centímetros de profundidade, pelo menos. Para que o processo ocorra da melhor maneira, é recomendável que haja uma troca de socorrista a cada 2 minutos, caso isso seja possível, porque muitas vezes está só a vítima e o socorrista, então o socorrista vai acabar tendo que se virar sozinho. Mas caso haja outro socorrista, o recomendável é que troque a cada 2 minutos. Pode passar, Gabi. Para realizar os procedimentos, que acaba de ser citado, é preciso que coloque a vítima deitada com a barriga para cima, em uma superfície firme, e que o socorrista seja ele ao lado dela, como está na imagem. E, após isso, será preciso localizar o centro do tórax da pessoa da vítima. Pode passar, Gabi. Após localizado o centro, é preciso que o socorrista estenda os braços, como na imagem ao lado, e que sobreponha as mãos e entrelace os dedos. Pode passar, Gabi. Feito tudo isso, a gente vai iniciar as compressões para o revertimento do caso. Então, é preciso que o socorrista jogue o peso do seu corpo sobre o tórax da vítima e realize as compressões. Pode passar, Gabi. Em todo o procedimento, é preciso que o socorrista fique com os braços retos, dando atenção principalmente ao ritmo das compressões, para que seja realizada a cada minuto de 100 a 120 compressões. Tem que sempre manter esse ritmo, porque senão pode piorar a situação do caso. E pode passar, Gabi. Então, essas foram as referências do nosso trabalho, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Muito bem. PCR acontece demais, né? Então, a gente tem que ter aquela percepção, principalmente dos procedimentos. No caso do PCR, vou parar o tempo aqui. No caso do PCR, uma pessoa leiga tem condição, sim, de fazer, se perceber que os sinais que o acidentado está mostrando para você exemplificam uma PCR, né? Então, você tem que ter essa condição de estar fazendo essa reanimação, né? Essa RCP. É importante, então, tomarem muito cuidado na questão da força excessiva e do local onde você está utilizando as mãos, né? Do local apropriado. Porque se você, talvez, colocar num local errado, você pode vir a criar sérios problemas aí, fraturar, no caso aí, a caixa torácica, né? Do acidentado. Então, acontece demais. É necessário estar ciente da situação. Aquela parte que vocês falaram a respeito de 100 a 120 compressões é muita coisa, né? Então, 100 a 120 compressões por minuto é muita coisa. Então, quem está prestando socorro tem que ter uma certa força muscular aí para poder realizar esse procedimento no tempo correto. Porque muitas das vezes você vai fazer menos do que isso e não vai surtir efeito, né? Então, é um problema sério, é uma
Uma questão de primeiros socorros que é de suma importância o socorrista, né, estar preparado para isso. Pode ocorrer não só a parte da circulação, né, do sangue, mas principalmente a parte cerebral, a parte cognitiva. Então, dependendo da situação, você consegue reanimar a pessoa, mas já afetou uma região lá do seu cérebro, igual as meninas falaram. Vocês podem perder os movimentos de determinado lado do corpo, vocês podem perder os movimentos dos membros inferiores, né? Então, isso vai vai causar alguma sequela aí. Mas, talvez seja melhor você conseguir reanimar essa pessoa com sequela, né, do que não conseguir reanimar. Né? Talvez não tem dúvida. É melhor você tentar conseguir fazer com que a pessoa se mantenha viva, sem, às vezes, pensar nas sequelas que pode vir a causar, né, após o trauma. O mais importante você fez, que é prestar o socorro. Certinho? Parabéns pela apresentação, meninas aí. Certinho, beleza? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Não, tá tranquilo, né? Se tiver, vocês podem fazer aí sem problemas. O último grupo. Já está a postos? Estão todos a postos aí? Só um minutinho, professor. Eu vou apresentar já, porque em vez de esperar um minutinho que a Jordana caiu, a gente vai ver se ela volta. Certo. Voltou, está aqui já. Mas a hora que vocês estiverem preparados aí, é só dar um ok que eu autorizo vocês aqui. Para ligar a câmera, né, professor? Oi? É para ligar a câmera, né, professor? É um dos critérios, né? Ok. De preferência, quem está fazendo a apresentação. Quem faz parte do grupo e talvez não vá apresentar, aí não tem necessidade de estar com a câmera aberta. Mas quem está falando na hora... Todo mundo do grupo vai apresentar sim. Vai? Tá? Beleza. Ok. Pode começar. Bom dia. Já pode começar? Pode. Fica à vontade. Tá contando já? Enfim. Bom dia, meu nome é Júlia Mendes e eu e meu grupo, a gente veio aqui para apresentar sobre primeiros socorros dos ferimentos por queimadura, né? E o nosso grupo é a Amanda, o André, a Jordana, eu, Júlia, Maria Beatriz e Paula, do terceiro F, com o professor Rodrigo Gonçalves. E eu queria também dar um aviso rápido, que no final do trabalho pode ter algumas imagens um pouco fortes, porque os ferimentos de queimadura são realmente bem feios. Então, se vocês têm algum tipo de aversão com isso, eu recomendo que não veja as imagens, necessariamente. Tá. Primeiro de tudo, eu quero falar também que queimaduras são ferimentos bem corriqueiros. Eles existem muito e várias pessoas se queimam todos os dias. E como é um ferimento muito, muito comum, você tem que saber como tratar dele devidamente. Por quê? Porque existe um decreto por lei que te obriga a prestar assistência, se não te causa nenhum risco pessoal, prestar essa assistência às outras pessoas que estão passando por dificuldades dada a um ferimento. Você precisa prestar os primeiros socorros para elas. E você precisa fazer isso devidamente. Então, é importante saber como tratar isso de verdade. E a pena do não tratar as pessoas pode ir de uma detenção de 1 a 6 meses ou uma multa. Bom, vou falar um pouco sobre as causas de queimadura. Primeiro falar onde pode ocorrer. Literalmente, todo lugar pode ocorrer queimaduras. Pode ser, como na praia, a gente pode ocorrer queimadura por sol. Às vezes, algum incêndio florestal ou incêndio em casa. Normalmente, o que mais acontece são queimaduras domésticas. Queimaduras domésticas acontecem muito por contato com panelas quentes, por água fervente, por contato direto com fogo.
Na praia acontece muito por exposição excessiva ao sol, que muita gente acha que dá só queimadura de primeiro, mas pode dar até de segundo, causar bolhas bem, bem feias. E também, como o grupo de choque elétrico de semana passada, podem ocorrer queimaduras por choque elétrico e, além de tudo, pode ocorrer queimaduras por contato com produtos químicos. Boa tarde, eu sou a Maria Beatriz e eu vou falar de queimadura de primeiro grau. E antes de começar, eu queria dar uma pequena introdução no que é queimadura. Uma queimadura, ela é definida como uma lesão traumática que acontece na pele e que é ocasionada por algum agente externo. As queimaduras, elas podem ir além da pele, atingindo até mesmo os músculos e os ossos. E nós temos 3 tipos de queimadura, que é de primeiro, segundo e terceiro grau. E eu vou falar da primeira. Na queimadura de primeiro grau, a pele ela costuma ficar avermelhada e pode ocorrer a descamação, mas não forma bolhas e costuma melhorar entre 3 a 7 dias. Esse ele é um tipo de queimadura doloroso, mas que não costuma causar nenhum sintoma mais grave. Porque ele só vai atingir a camada superficial da pele, que é a epiderme. Boa parte dessas queimaduras de primeiro grau são queimaduras causadas pelo sol, que é a queimadura solar, né? E só vai necessitar de socorro médico caso a área queimada ela seja muito extensa. Boa tarde, meu nome é Jordana e eu vou falar um pouco a respeito da queimadura de segundo grau. Tá dando para escutar direitinho, né? Bem nítido, tranquilo. Tá bom, obrigada. Bom, a queimadura de segundo grau é um tipo mais grave de queimadura, sendo uma queimadura que atinge os tecidos da derme e da epiderme. Esse tipo de queimadura, ele é muito ocorrido em acidentes domésticos e ele causa o aparecimento de uma bolha no local que não deve ser estourada ou furada para evitar a entrada de micro-organismos que possam causar infecção no local queimado. Além disso, a queimadura de segundo grau ela é considerada mais grave quando são em locais mais sensíveis, como o rosto, o pescoço, o tórax, e entre outros locais. Pode passar. Bom, e agora, como a gente pode tratar essas queimaduras de primeiro e de segundo grau? Existem algumas coisas que a gente pode fazer com elas, e isso aí é muito importante para saber como proceder quando uma pessoa precisar de ajuda. Primeiro de tudo é utilizar água em abundância. Você usar água corrente e deixar a água correr no local queimado, ou você pode deixar o local queimado num recipiente com água fria ou com pressas úmidas também. Mas não pode ser água gelada ou gelo, porque temperaturas extremas, tanto altas quanto baixas, queimam igualmente. E aí, após alguns minutos, se a vítima não estiver mais sentindo dor, você pode secar o local onde você deixou a água correr, mas sem esfregar, porque você pode acabar machucando e descamando a pele da pessoa propositalmente. Bom, e após lavar o local com água corrente, né, igual a Júlia falou, água abundante, nós devemos secá-lo, mas sem esfregar, porque senão causa um atrito com a pele e pode machucar ainda mais. E depois disso, nós vamos fazer um curativo com uma compressa limpa, mas também tendo cuidado para não machucar ainda mais. E por último, é importante nós sabermos que apenas nos casos de queimadura de primeiro e de segundo grau, que é recomendado que a pessoa tome um remédio para controlar a dor e que ela beba bastante água. Bom, eu sou a Paula e eu vou falar agora sobre as queimaduras de terceiro grau. Entre as 3 tipos de queimadura, a de terceiro grau ela é uma das mais graves, porque ela atinge todas as camadas da pele, incluindo o músculo e podendo chegar até mesmo nos ossos. E, bom, como que a gente identifica uma queimadura de terceiro grau? Essa queimadura de terceiro grau, ela pode ser tanto numa cor esbranquiçada, como a da primeira foto, e quem tiver sensibilidade, gente, desculpa, é porque as fotos são um pouco pesadas mesmo, né? Essas são as mais ou menos que a gente conseguiu achar. Fica nessa cor esbranquiçada, ou na cor escura, que a gente chama de carbonizada, que é igual a segunda foto, que ela tá bem voltada para o marrom.
Naquela terceira foto, a gente exemplifica e mostra como são cada uma das queimaduras e qual é a parte que elas afetam. E na de terceiro grau, percebe que ela afeta bastante a pele da pessoa e fica bem machucada. Se você quiser passar, André. E o que a gente deve fazer para cuidar desse tipo de queimadura? Primeiramente, você tem que tirar todos os acessórios ou qualquer tipo de roupa que esteja presente naquele local queimado. Por quê? Porque a pessoa ela vai inchar e aquilo ali pode dar um incômodo, pode machucar mais ainda a vítima. Além disso, é importante que se tiver alguma roupa grudada no ferimento, não remover. Deixa que alguém especializado faça isso, porque senão pode machucar mais ainda a vítima. Segundo lugar, o que tem que fazer? Resfriar o local e, de preferência, com compressas úmidas. E é importante não usar gelo, porque, como a Júlia falou, o gelo ele queima mais a pele e é perigoso. Terceiro, queimaduras de terceiro grau menores, que 5 centímetros de diâmetro, você pode utilizar água corrente ou um recipiente com água fria. Porém, você tem que tomar muito cuidado com a pressão que você coloca naquela água, pois pode machucar ou abrir, estourar as bolhas da vítima. Pode passar. Quarto lugar. A pessoa com queimadura de terceiro grau, ela perde a sensibilidade daquela área. Aí, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado para não machucar mais ainda ela, porque ela não vai sentir. Naquele exato momento, ela não vai sentir. E talvez você machuca ela, ela não vê, e isso futuramente pode agravar a situação. Quinto, se a queimadura ela for muito grande, você tem que manter a vítima aquecida, porque por conta dessa queimadura ela vai começar a perder calor, e isso ela pode acabar tendo hipotermia. Sexto, depois disso tudo, que você avaliou a vítima, fez esses primeiros socorros, você vai fazer o quê? Você vai fazer um curativo com uma compressa limpa, e é importante você não apertar o local, e muito menos se a queimadura for nos pés ou nas mãos, não fazer o curativo, porque pode acabar grudando os dedos da vítima. Próximo. Sétimo, é importante você não alimentar a vítima, nem dar água, nem nada, porque quando ela for atendida por um especialista, provavelmente ela vai ter que tomar uma anestesia. E para isso, ela tem que estar em jejum, e é importante não dar nada para ela comer. E, em oitavo lugar, chame um especialista, de preferência uma ambulância, para tentar socorrer essa vítima. Meu nome é Amanda. E vou falar aqui, para me ver, é só fixar a outra Amanda, porque eu tô pela câmera do notebook, mas tô falando pelo celular porque o microfone do meu notebook estragou. Por último, a gente vai falar um pouco sobre algumas medidas de prevenção contra situações que possam causar acidentes com queimaduras. E a primeira é evitar utilizar fogo perto de produtos infláveis e ou químicos. Essa primeira é algo que todos sabem, mas que continua sendo um dos principais motivos de acidentes que causam queimaduras. Então, sempre é válido ressaltar. A segunda é evitar sobrecarregar tomadas elétricas. Isso é necessário para que não sobrecarregue as redes, podendo causar curtos-circuitos e causando choques, que, como foi dito anteriormente pelo André, é algo que causa queimaduras. O terceiro é cuidado ao manusear panelas quentes. Essa é outra das principais causas de acidentes por queimaduras, e é algo que a gente deve tomar muito cuidado, porque, principalmente com panelas de pressão, que deve ter um cuidado ainda maior, por ser causadora de muitos acidentes. E outra coisa que não foi colocada aí, mas que entra nessa parte de cuidados, é evitar deixar crianças na cozinha. Isso pode evitar tanto acidentes com queimaduras, como outros acidentes também. O quarto, não usar produtos elétricos em banheiros, como secador de cabelo e chapinha, por exemplo. Esse quarto, nesse caso de eletrodomésticos no banheiro, isso é algo que deve ser evitado sempre, porque o banheiro é um local úmido. Então, o contato da água com esses aparelhos eletrodomésticos pode levar a um choque, causando queimaduras. E por último, dos cuidados que a gente citou, é manter o gás desligado quando não estiver usando. Essas são algumas das medidas a serem tomadas para evitar esses acidentes. E são medidas que podem ser consideradas simples. Ok, elas são realmente simples, mas são medidas que podem evitar esse tipo de acidente.
não só por queimaduras, mas por qualquer outro tipo de acidente, já que são cuidados a serem tomados. E, bom, esse foi o nosso trabalho a respeito de queimaduras, aí estão as referências. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco sobre esses cuidados e a forma com qual lidar em caso de acidentes com queimaduras. E é isto. Muito bem. Tempo aqui chegou no meu aqui a 12 minutos e 44 segundos. Ficou dentro aí dos 15, né? Que era o máximo. Mas vocês conseguiram abordar bem claro aí a questão da queimadura, né? E a parte dos graus também ficou muito interessante. Só uma pergunta, em relação ao que a Amanda falou aí no final, em relação aos cuidados. Vocês têm esse tipo de cuidado aí na casa de vocês, pessoal? Eu tenho, porque eu sou traumatizada com esse trem de queimar. Aí, quando eu era criança, eu tomei um choque, aí nunca mais também. Pois é, Eu choque. tenho também, porque teve uma vez, eu tava no 9º ano, eu fui fritar um bife e tinha muito óleo na frigideira, e quando eu coloquei o bife na panela, o óleo voou na minha cara, e eu fiquei, tipo, uns 6 meses com a cara toda manchada. Aí, tá vendo? A questão do secador e chapinha de cabelo. As meninas aí utilizam no banheiro ou em outro local da casa? Eu não uso muito, mas geralmente eu uso no meu quarto. Eu acho que no banheiro, como tem muita água sempre, é muito perigoso mexer com essas coisas. Porque o que acontece? Às vezes pode acontecer eu só tenho um espelho do banheiro, e aí? O que você vai fazer? Às vezes acontece, a gente sabe que questão das meninas aí tem espelho no quarto, né? Muitas das vezes não, mas tem às vezes meninos que também, os meninos aí, os rapazes, que utilizam também de chapinha, né? Porque tem alguns que gostam de fazer, alisar uma parte do cabelo, e muitas das vezes esses meninos não têm o espelho no quarto. Aí vai lá pro banheiro e pega o secador, a chapinha da irmã ainda, né? Então, muito cuidado com isso aí. Em relação a choque, o sobrecarregar a tomada, né? É utilizar demais a questão dos T's, né? Vocês colocam lá 3, 4 aparelhos numa tomada só. Isso é muito perigoso e pode acontecer em coisas que a gente nem imagina. Outra questão também que eu acredito que pode acontecer também, não sei se tem algum caso aí na turma de vocês. Meu telefone descarregou e eu preciso do meu telefone carregado amanhã cedo. Só que eu gosto de ficar próximo do meu telefone quando eu estou dormindo. Aí vai, coloca o telefone na tomada e enfia lá o aparelho debaixo do travesseiro. Olha o perigo que tá aí, gente. Esquentou, vai causar uma certa explosãozinha aí e vai rolar uma queimadura aí com vocês. Cuidado. Eu sei, Francisco, muita gente faz. Meu telefone carrega atrás da cama. Pode ser que nunca aconteça, mas é um risco, né? Então, todo cuidado que a gente deve tomar, talvez pode ser pouco. Beleza? Vocês conseguiram aí cumprir bastante aí com o que foi pedido. Teve até elogio aí pro cabelo do André, né, cara, André? O pessoal fazendo os comentários aí. Mas está tranquilo. Pessoal, encerramos aí o nosso seminário. Gostei muito das apresentações de vocês. Acredito que os colegas que assistiram também devem ter... né, Eduardo? Deve ter gostado também, né? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a todos os trabalhos que foram apresentados, podem perguntar. Se caso o pessoal do grupo não conseguir a resposta, a gente tenta contribuir aí para tirar essas dúvidas de vocês. Certo? Em relação à aula da semana que vem, na semana que vem eu vou colocar em dia todas as pontuações, todas as notas de vocês, porque o nosso trimestre encerra no próximo sábado, no sábado da semana que vem. Então eu vou colocar em dia a pontuação de vocês lá no sistema, lá no virtual. Peço para vocês para conferir a pontuação de cada um de vocês
E na quinta-feira, nesse horário aqui, no horário de aula de vocês, eu vou estar aqui de plantão, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à sua nota. Então, professor, eu vi que eu tirei a nota X lá, eu gostaria que o senhor me explicasse aí por que eu perdi esse ponto, né? Por que a minha nota foi essa, né? E quem não tiver nenhuma dúvida não tem necessidade de entrar, tá bom? Então, só para deixar esclarecido aí que na semana que vem eu estarei de plantão no Google Meet aqui com quem tiver alguma dúvida. Ok? Vou colocar aqui agora, aqui não, né? Lá no Google Sala de Aula, o arquivo para vocês digitarem a presença de vocês e assim que eu colocar lá, eu já vou encerrar a minha gravação e a nossa aula estará encerrada, o nosso seminário. Beleza? Parabéns aí mais uma vez a todos que fizeram as apresentações aí. Deixa eu só adicionar aqui agora, lá no Google Sala de Aula, a lista de presença. Enviar. Pessoal, podem entrar lá, digitar a lista de presença, digitar lá a presença de vocês e não se esqueçam de marcar como devolvido lá, tá? Senão, muitas das vezes, vocês preenchem o formulário e não colocam como devolvido. Aí acaba que para mim aqui aparece que não foi enviado. Beleza? Um abraço para vocês, bom restinho de semana. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, professor. Valeu.